Olá pessoal, bem-vindo a todos. Mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre cinemática, né? Continuando cinemática, só que hoje a primeira aula, aula 1 de movimento uniformemente variado. Esse movimento tem por característica ter uma aceleração, certo? Então vamos ver aqui dois exemplos. É só porque o pessoal confunde ou mistura os conteúdos, tá? O movimento uniformemente variado, ele tem como característica uma aceleração constante. A aceleração tangente, depois a gente não usa mais esse T, ela é constante, tá? O que isso quer dizer? O que isso reflete no movimento? Imagine que no instante t igual a 1 segundo, a velocidade era de 10 metros por segundo. No instante 2, a velocidade já é de 20 metros por segundo. No instante 3, a velocidade é de 30 metros por segundo. Nesse movimento, cuja trajetória é curvilínea, e nesse movimento, cuja trajetória é uma retilínea, a velocidade também. Vamos usar os mesmos valores, tá? Qual a diferença? Bom, nesse caso, nós temos uma aceleração tangente constante. E nós temos também uma aceleração centrípeta diferente de zero. Por quê? Porque esse é um movimento curvilíneo. E todo movimento curvilíneo ele tem aceleração centrípeta. Esse aqui são as características do movimento uniformemente variado. Quando a trajetória é uma linha reta, nós temos uma aceleração tangente constante e uma aceleração centrípeta igual a zero, tá? E daí esse movimento aqui, ele é conhecido como M, R, U, V, movimento retilíneo uniformemente variado. Então a diferença do MOVE para o M uniformemente variado para o movimento retilíneo uniformemente variado é a trajetória. E nesse movimento, então, eu tenho uma aceleração centrípeta e nesse aqui eu não tenho aceleração centrípeta. Então, isso é o que caracteriza os movimentos uniformemente acelerados. Lembrando que a aceleração é constante e as velocidades variam de valores iguais em intervalo de tempos iguais. Aqui, ó, de 10 até 20 variou 10, de 20 até 30 variou 10, em ambos os casos, certo? Uniformemente variado significa isso. A variação da velocidade é igual para cada intervalo de tempo. Para calcular nesse movimento, a primeira relação matemática que nós vamos ter é da aceleração média. A aceleração, lembrando que é uma grandeza vetorial, né? É uma grandeza vetorial. E o cálculo dela é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo, certo? Pelo intervalo de tempo. Variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Essa é a relação que nós vamos ver. Lembrando que quando tu tem o delta, sempre tu vai fazer, qualquer grandeza física, o final menos o inicial. Que eu posso botar um sinal de igual. Delta é igual final menos inicial. Então, quando a gente vai calcular o delta V, ou delta T, lembrando que não é o maior menos o menor, e sim a velocidade final menos a velocidade inicial. V menos V0. Velocidade final e velocidade inicial. Final menos inicial, certo? Então, vocês não vão ter problemas se você seguir essa regra. Agora, dentro do movimento acelerado, a gente vai classificar, nós podemos classificar esse movimento como progressivo, retrógrado, acelerado e retardado, certo? Então vamos adiante, depois a gente vai fazer os exemplos. Então vamos lá.
Agora vamos verificar a classificação dos movimentos. A gente já viu isso lá na cinemática, né? Aula 1, quando o movimento é progressivo ou retrógrado. Progressivo, ele tem a velocidade maior do que zero. E retrógrado, a velocidade é menor do que zero. E para mim descobrir se a velocidade é maior que zero, positiva, ou menor do que zero, negativa, eu tenho que descobrir qual o sentido crescente do referencial. No meu caso aqui, ele já está estabelecido. Ó. Essa é a trajetória, eu botei retilínea, mas na classificação isso é bem tranquilo, tá? Esse é o sentido positivo do referencial. Então, todo movimento que está no sentido crescente do referencial, tá? Vou pegar aqui, ó, sentido crescente, mesmo sentido que o referencial cresce, a gente diz que a velocidade dele é positiva. Se a velocidade é positiva, ele é progressivo. E se ele se desloca no sentido decrescente do referencial, decrescente, tá? Velocidade negativa, aí ele é retrógrado, certo? Então, progressivo no mesmo sentido que o referencial cresce e retrógrado no sentido que o referencial decresce. No movimento acelerado e retardado, a gente tem que olhar para duas coisas, tá? No acelerado, ambos têm que ter a mesma o mesmo sentido, tanto a velocidade e a aceleração, ou a velocidade negativa e a aceleração negativa. Acelerado, velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Se a velocidade é positiva, a aceleração tem que ser positiva. Então aqui nós temos o mesmo sentido do referencial. O referencial cresce também para a direita, tá? Também cresce para a direita. Então esse é o sentido do referencial. Então, se o móvel tem velocidade progressiva, um movimento progressivo, velocidade para a direita e aceleração para a direita, tá? Ele é positivo e positivo, ele é acelerado. Se o móvel tem velocidade para a esquerda, movimento retrógrado, e a aceleração também para a esquerda, então ele é retrógrado, mas acelerado. Vejam, positivo e positivo, negativo e negativo, certo? Agora, quando tu tem aceleração, velocidade num sentido e aceleração em outro sentido, ele é retardado, certo? Então aqui agora a aceleração para a direita e a velocidade para a esquerda, Então, nesse caso, esse caso aqui ele é, ó, velocidade positiva, então ele é progressivo, mas como eles têm sinais opostos, ele é retardado. Aqui ele é retrógrado e retardado, certo? Então nós vamos classificar o movimento com essa regrinha aí, tá? Mesmo sinal, acelerado. Então, retardado, nós temos velocidade positiva e aceleração negativa, ou se a velocidade é negativa, a aceleração vai ser positiva. Então, essa é a classificação dos movimentos. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos aplicar um pouquinho dos conhecimentos que a gente viu até agora. Lembrando, tá? Que quando eu calculo a aceleração, ela tem uma unidade, tá? No sistema internacional, que é o metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração, é o metro por segundo ao quadrado, certo? Então, qualquer unidade diferente dessa, nós temos que transformar, tá? Para sistema internacional. Lembrando que quando eu quero passar de metros por segundo, velocidades, tá? Para quilômetros por hora, a gente já viu essa transformação também. De metro por segundo para quilômetro por hora, nós devemos multiplicar por 3,6. E no caso contrário,
né, de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Olha, aqui eu me empolguei e escrevi quilograma, né? Então vamos lá, quilômetros por hora, não quilograma, tá? Tranquilo, pessoal? Então, de novo, de metro por segundo passar para quilômetro por hora, nós multiplicamos por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Então, vamos ao nosso exemplo. Um corpo executa um movimento acelerado, de modo que sua velocidade passa a ser de 108 km por hora. Então, tem uma velocidade de 108 km por hora, né? Após partir do repouso. Ou seja, ele partiu do repouso, vou fazer aqui um esboço, né? Então ele tinha uma velocidade igual a zero, e depois de algum tempo ele chegou nessa velocidade aqui, tá? Depois então de 5 segundos, tempo igual a 5 segundos. Bom, eu já no esboço eu nem vou botar essa velocidade aqui porque ela está em quilômetros por hora. Então eu pego 108 e divido por 3,6 e vocês vão ver que vai dar uma velocidade de 30 metros por segundo. 108 dividido por 3,6. Então aqui, ó, já tem aqui 30. Então a velocidade, como ele partiu do repouso, era zero. Depois de 5 segundos chegou no 30 metros por segundo, certo? Qual a aceleração média do corpo? Então a aceleração média vai ser a variação da velocidade dividido, nesse caso, como eu tenho um único tempo, que foi o tempo do percurso, ΔV sobre o tempo. Então, a primeira coisa é calcular o ΔV, né? Então, vamos aqui. A variação da velocidade é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Então, ΔV vai ser igual. A final é 30, menos a inicial, que era zero. Então, eu tenho ΔV de 30. Então, a aceleração média vai ser igual a 30 dividido por 5. Então, a aceleração média vai ser de 6 metros por segundo ao quadrado. 6 metros por segundo ao quadrado, essa é a aceleração média do corpo, certo? Ok, pessoal? Tranquilo, né? Então, lembrar que a unidade no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado. Então, calcular a aceleração e depois transformar fica mais difícil. Então, a gente transforma as velocidades, os tempos, tudo para metro por segundo. No caso, eu tinha 108 km por hora, passei para metros por segundo, certo? Calculei a variação da velocidade, lembrando que é sempre velocidade final menos inicial. O instante de tempo ele forneceu, e aí só substituir na fórmula e partir para o abraço, tá? Vamos para o próximo. Então aqui nós temos o segundo exemplo. Diz assim, o motorista trafega com seu veículo a uma velocidade de 72 km por hora, quando percebe um radar de velocidade de 40 km por hora. O motorista então reduz a velocidade do seu carro em 2 segundos para 36 km por hora, para não levar uma multa. Qual a aceleração do carro? Então ele quer a aceleração, na verdade, ele quer a aceleração média, né? Que vai ser a variação da velocidade dividido pelo tempo. Lembrando que isso aqui a gente tem que trabalhar com o sistema internacional de unidades, né? Então, pessoal, aqui eu vou transformar as duas, aqui era a velocidade do radar, então veja, ele estava a 72 e ele reduziu a velocidade para 36, essa aqui vai ser a variação da velocidade. Então eu vou fazer aqui 72 dividido por 3,6, isso vai dar 20 metros por segundo. E depois eu vou fazer 36 dividido por 3,6, que vai dar 10 metros por segundo, tá? Então, eu transformei as duas velocidades. Então, aqui eu tenho um pequeno esboço, ó. Ele tem uma velocidade inicial
de 20 metros por segundo, o motorista observa o obstáculo, né, o radar, e a velocidade dele reduz para 10 metros por segundo. Isso aconteceu num intervalo de tempo de 2 segundos, certo? Então, tranquilo, acho que agora dá para calcular, né? Vamos calcular a variação da velocidade. Primeiro ΔV, velocidade final menos inicial. Não cometam um erro que muitos cometem, fazer a maior menos a menor. Ó, ele tinha uma velocidade inicialmente de 20 e reduziu. Então, aqui a velocidade, a variação da velocidade, que é a velocidade final 10, menos a velocidade inicial, que era 20. Então, tem uma variação da velocidade de menos 10 metros por segundo. Então, a aceleração média vai ser igual à variação da velocidade, menos 10, dividido pelo intervalo de tempo, que é 2. Então, temos uma aceleração média de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, nós temos a possibilidade de encontrar acelerações negativas. Quem determina isso é o sinal da variação da velocidade, lembrando que o tempo não tem sinal negativo. Então, quem pode ter sinal negativo é a variação da velocidade. Não a velocidade, pessoal. Se a variação da velocidade for negativa, nós vamos ter uma aceleração média negativa. Então, esse carro, tá? Ele estava andando. Vamos adotar este sentido aqui do referencial como positivo. Então, ele estava andando com uma velocidade para cá, né? E essa velocidade, embora ela estivesse diminuindo, mas ela tem esse sentido. E a aceleração negativa é no sentido oposto. Se o positivo, velocidade é positiva, é para a direita, a aceleração, como ela é negativa, ela vai ser para a esquerda. Então, classificando esse movimento pela velocidade, nós temos que o movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva. E, como a velocidade, lembrando, se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, tem sinais diferentes, ele é retardado. Então, esse movimento é progressivo e retardado. Certo, pessoal? Então, como nós temos ainda um pouquinho de tempo, que se vocês perceberem, meus vídeos levam sempre em média 20 minutos. Eu procuro não passar disso, tá? Então, acho que vai dar tempo de fazer mais esse exemplo aqui, ó. Diz assim, ó. O móvel realiza um movimento retardado, tá? Vou sublinhar esse retardado aqui. É o tipo de movimento. Com desaceleração constante. Quando ele fala desaceleração, é porque a aceleração dele tem o sinal contrário da velocidade, tá? Sabendo que a sua velocidade era inicialmente de 20, então se a velocidade é 20 e a aceleração é 2, eu vou botar que a aceleração aqui ela é menos 2 metros por segundo. Por quê? Ele está falando o movimento é retardado, então se a velocidade é positiva, a aceleração é negativa. Eu vou deixar o sinal positivo para a velocidade, então a velocidade vai ser de 20. A gente tem que descobrir qual é essa velocidade ainda. Opa, aqui é metros por segundo ao quadrado. Tá? Determine em qual instante de tempo o móvel inverterá o sentido do movimento. Então a gente tem o seguinte, esse móvel ele está trafegando por essa rodovia e ele tem inicialmente uma velocidade igual a 20 metros por segundo. O bom aqui da questão é que já está em metros por segundo. Quando é que esse móvel vai inverter? Como ele está sendo desacelerado, tá? O móvel está andando com uma velocidade para cá, certo? E ele tem uma aceleração no sentido oposto. Então, eu vou adotar esse sentido aqui como o nosso sentido crescente do referencial. Pessoal, quando é que ele inverte o movimento? Ele vai inverter o movimento, ó, ele está andando, a velocidade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando a velocidade for igual a 0, ele para. E se continuar com essa aceleração, ele vai inverter o sentido do movimento, tá? Então, aqui ele inverte o sentido do movimento, quando a velocidade dele for igual a 0. Então, nós temos a velocidade inicial, a velocidade final, tá? E ele pede em qual instante em que o móvel inverterá o sentido do movimento.
tá? Qual instante? Então, ó, o móvel realiza um movimento retardado com desaceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a sua velocidade era inicialmente de 20 metros por segundo, determine em qual instante de tempo o móvel inverterá o sentido do movimento. Ele vai inverter o sentido do movimento aqui quando a velocidade final for igual a zero. Então, nós temos essa relação aqui, a aceleração, vamos usar variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, certo? Vamos considerar que quando é 20, o tempo zero é igual a zero. O tempo inicial era zero. Então, nós vamos trabalhar só com t aqui embaixo. Então, eu vou calcular o a vai ser igual a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo, certo? Bom, o a eu conheço. O a eu sei que é menos 2. A velocidade final é quando é zero, menos a velocidade inicial, que é 20, tudo isso dividido pelo t. Então, vou passar o t para cá. Então, vou ficar aqui t vezes 2, negativo, né? É igual a menos 20. Então, o t é igual a menos 20 dividido por 2, igual a 10 segundos. Então, o móvel inverte o sentido do movimento quando t for igual a 10 segundos, ok? Cuidado se vocês acharem um tempo negativo num cálculo desse, é porque vocês erraram o sinal. Certo, pessoal? Obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Não esqueçam de se inscrever, quem não é inscrito, e deixar um joinha lá. Muito obrigado. Qualquer coisa, comentem aí no vídeo. Obrigado, tchau, tchau.